Tua resposta seria, se a liberdade... eu vou falar de um jeito aqui, veja se a liberdade for reconceituada, ela pode ser mantida. Quer dizer, aí ficaria implícito que pode ser isso que você chamou de liberdade social. Tá? Nós vamos discutir. Eu estou só querendo achar um modo de colocar ali. Eu nem diria que pode, eu acho que ele será. Como é que é? Se for reconceituada, ela será mantida. Você tem o princípio dessa liberdade de ser o mais amplo possível, se você for fiel ao Estado. E não é compatível essa liberdade informal. Eu sei, eu entendi o que você está falando. Mas como é que nós vamos colocar isso aqui, da coisa que você chama de ampla? Porque você está insistindo que ela tem que ser pensada de uma maneira ampla, mas é que a palavra ampla é um pouco ampla. É um pouco vaga. Tanto através dos direitos individuais? Pois é que eu acho que justamente, eu não sei se a Ana está pensando nesses termos, eu acho que ela está justamente não querendo cair na questão dos direitos individuais. Eu acho. Eu desconfio que ela está buscando, porque... eu acho, Ana, que a gente pode pensar aqui na palavra social que você sugeriu. Se ela for pensar, porque o social implica o amplo, no sentido que você quer dar, no sentido que é abrangente em termos de número de pessoas, né? Que é para todos. Agora, a questão, qual que é seu nome? Daiane levantou, essa questão nós vamos ter que ainda discutir, a questão dos direitos individuais, porque eu acho que não está cabendo na definição da Ana. Mais alguém quer sugerir uma resposta? Diga, Daiane. Através do reconhecimento da realidade, do reconhecimento não, da resignação à realidade, trazendo os preceitos do cristianismo. Interessante isso. Então, como que você formularia, Daiane? Vamos tentar achar uma frase aqui. Quer dizer, a liberdade pode ser mantida se houver reconhecimento, resignação, né? Resignação e alguma coisa, né? Eu acho. Vamos ver se... Então, só para a gente seguir aqui, senão... Nossa, o tempo passou muito rápido. A compatibilidade, se houver resignação, e daí, se tirar força, eu vou colocar 3 pontinhos aqui, porque é isso mesmo, só que precisa tirar força para uma coisa determinada. E para a gente entender a tese dele, nós precisamos definir essa coisa determinada, que é o que eu estava tentando forçar a Daiane a falar, porque ela falou, mas ela não estava encontrando a formulação exata. Eu coloquei assim, na minha formulação da tese, a tese central é que a liberdade terá futuro se o homem perceber que deve se resignar ao poder da sociedade, porque ele é inevitável, e fincar pé em defender os direitos humanos. Então, na verdade, reparem como está chegando, não é? Pelo menos está chegando na minha formulação. Que passa pela resignação, precisa aceitar uma certa dose de limitação, essa é a resignação, e tirar forças, está bem formulado, para fazer uma coisa, uma tarefa, que é uma tarefa histórica. Quando eu digo que é uma tarefa histórica, significa que vai depender da sociedade, significa que vai depender das pessoas, significa que vai depender de cada um de nós, e, portanto, não há uma resposta prévia. O futuro da liberdade vai depender do que os homens resolverem fazer em relação a uma coisa específica, que é defender ou não defender os direitos humanos. Por que defender os direitos humanos? E aqui eu acho que há uma diferença
importante entre a formulação que eu propus, que um pouco conclui, acho eu, que conclui esta última, e a proposta da Ana. Porque eu acho, Ana, que na sua leitura você entendeu uma coisa que eu não entendi como proposição do Polanyi, de que você precisa reconceituar a liberdade. Eu acho que o que você está dizendo é lógico, mas não é o que ele fala. Ele está assumindo que a liberdade é a liberdade dos indivíduos. Nesse sentido, há uma conexão, eu disse isso na aula passada, e é importante a gente entender isso, porque senão a gente faz uma leitura simplista do Polanyi. Existe uma conexão entre mercado e indivíduo. A liberdade de mercado é, sim, algo que garante a liberdade individual, até certo ponto, né? E esta liberdade está sendo restringida. Ela tem que ser restringida ao se retirar o trabalho, o dinheiro e a natureza do controle do mercado. Nós estamos restringindo também a liberdade dos indivíduos. E esta restrição é absolutamente necessária, tem que acontecer, porque senão a sociedade, a humanidade não sobrevive. Tá? Bem, quando você diz que o Polanyi está falando numa reconceituação da liberdade, você pensa que pode haver um outro tipo de liberdade. Não é o que ele está dizendo. Ele está dizendo que liberdade é liberdade individual mesmo. E a liberdade individual tem conexão com o mercado. E essa liberdade vai ser limitada. Por isso que precisa de resignação. Não é que ele quer substituir uma pela outra. Ele quer que as pessoas aceitem que haverá uma restrição da liberdade. Porém, nós podemos, aceitando que existirá esta restrição, dizer algumas liberdades nós não vamos aceitar que sejam limitadas. E estas são aquelas que estão dentro do conceito de direitos humanos. Direitos humanos nada mais são do que aquilo que a gente define como atributos dos quais nós não abrimos mão. Nós vemos estes direitos, nós não vamos abrir mão. Por exemplo, liberdade de expressão. Não é? Então, eu aceito que a liberdade de mercado será limitada e que isso tem problemas. Né? Quer dizer, tem um preço, mas é um preço que eu tenho que pagar para que a humanidade continue existindo. Mas eu não aceito que a liberdade de expressão seja limitada. E eu considero que a liberdade de expressão passa a ser um direito humano. Reparem que o direito de trabalhar aos domingos, que fica restrito por determinada legislação trabalhista, não é um direito humano. Eu não tenho o direito de trabalhar quando eu quiser. Eu fico limitado nesse meu direito. Na realidade, eu não tenho esse direito. Tá claro o que eu estou dizendo? Assim como eu não tenho direito de contratar qualquer um para trabalhar no domingo, por mais que eu precise disso. Eu não tenho esse direito nessa legislação. No Brasil tem, porque a legislação trabalhista foi modificada de tal forma que é possível. Não é? Nós acabamos de ver uma modificação na legislação trabalhista que dá muito mais liberdade. Está claro o que eu estou dizendo? Portanto, estas liberdades nós não incluímos nos direitos humanos, mas outras nós incluímos. Por exemplo, liberdade de expressão. Por exemplo, liberdade de reunião. Por exemplo, a liberdade de participação política. Quais são as liberdades que a gente vai colocar dos direitos humanos? São aquelas que a gente decidir, ou seja, que as sociedades coletivamente decidirem colocar. Daí, então, que a solução do problema que é, qual é o futuro da liberdade? Está na capacidade que os coletivos tenham de lutar por esses direitos, que vão prevalecer ou não dependendo da correlação de forças. Não há como responder definitivamente. O que ele deixa é uma ponta de possibilidade, dizendo, isto é possível. Não é inevitável que a liberdade contida nos direitos humanos venha a prevalecer, venha a permanecer. Pode não permanecer. O que é, o que é inevitável é uma certa restrição da liberdade, se nós quisermos que a humanidade sobreviva, na visão dele.
Mais ainda, né? Ele vai dizer que das duas formas que surgiram de imposição da sociedade sobre o indivíduo, que são o socialismo e o fascismo, o socialismo abre uma porta para a liberdade. Não quer dizer que ele garante a liberdade, ele não garante a liberdade. Você tem formas do socialismo que não respeitam os direitos humanos. Essas formas não garantem a liberdade. Por que que o socialismo seria compatível com a liberdade, embora não a garanta, e o fascismo não? Porque o fascismo tem um pressuposto autoritário que nega essas liberdades que estariam contidas nos direitos humanos. Ao passo que o socialismo não tem isso como pressuposto. Pode ter como prática e pode não ter. Mas como não tem isso como pressuposto, há uma possibilidade, essa fórmula que eu vou dizer agora não está no Polanyi, faço questão de dizer isso porque é a mesma questão da sociedade pós-industrial, mas haveria a possibilidade de um socialismo democrático. Haveria. Se ele vai acontecer ou não, não sabemos. Mas haveria, teoricamente, essa possibilidade. Por isso que o Polanyi termina o texto dizendo: das duas formas, uma permite a sobrevivência da liberdade, se houver força política para isso, ou seja, para se extrair força dessa resignação para defender os direitos humanos. Pode acontecer. No outro caso, não vai acontecer, porque está entre os pressupostos do fascismo não respeitar os direitos humanos. Essa, na minha visão, é a tese do Polanyi, a resposta que o Polanyi está oferecendo. Só quero fazer uma observação para quem está possivelmente assustado ou um pouco confuso com essas teses. Eu quero reiterar que o livro foi publicado em 1944. Ou seja, o Polanyi não viu o que nós estamos vendo. Ele não imaginou que a sociedade de mercado fosse voltar da maneira como ela está voltando desde a década de 80. Então, tudo isso que eu estou dizendo era uma projeção do Polanyi que se revelou muito acertada para o período 45-75. Se nós estivéssemos em 1960 discutindo o texto, nós provavelmente diríamos: puxa, esse homem acertou e vamos discutir agora qual é o futuro da liberdade, o que é que nós podemos pensar em relação a esse assunto, e tudo isso seria extremamente razoável. Acontece que nós estamos discutindo isso em 2017, quando, há 30 e tantos anos, tudo que o Polanyi falou e que se revelou correto para o período 45-75 está voltando para trás. Eu estou dizendo isso porque eu acho que para vocês que são mais jovens, tudo isso aqui pode parecer estranho. Por que o Polanyi está falando tudo isso? Não é? Porque é totalmente incompatível com a nossa realidade. O Polanyi estava imaginando uma situação oposta àquela que nós estamos vivendo. Ele estava imaginando uma situação em que a sociedade iria se impor ao mercado. Nós estamos assistindo uma progressiva imposição do mercado sobre a sociedade. Uma desmontagem, se vocês quiserem, nos termos do Polanyi, da sociedade. Não é, reparem que o termo que ele usa não é Estado, é sociedade. Mas isso aqui é só um parênteses para fazer um esclarecimento para quem esteja achando estranho. Então, rapidamente, porque nós ficamos curtos de tempo, quais são as teses que sustentam o argumento do Polanyi? Eu anotei 5 teses principais. E eu sugiro que vocês anotem essas teses apenas como uma referência para que, no futuro em que vocês transformem esse fichamento num fichamento expandido, é isso que chama? Em que essas perguntas sejam respondidas, vocês comparem as teses que vocês encontraram com as que eu estou sugerindo. O primeiro argumento, que sustenta a tese é a ideia de que, após a Primeira Guerra Mundial, houve uma grande transformação que foi o fim do predomínio do mercado.
Esta grande transformação, na realidade, é a ascensão do socialismo e do fascismo. Do socialismo a partir da União Soviética, das tentativas de revolução socialista do tipo soviético, que ocorreram em vários lugares do mundo, e nós podemos dizer que, posteriormente à escritura do livro, que confirmou este argumento do livro, esta forma de socialismo, chamado socialismo real ou comunismo, se expandiu, né, para a China, se expandiu para todo o leste da Europa, se expandiu para países da Ásia, da África, mesmo em Cuba, na América Latina. Ou seja, realmente uma fórmula em que a sociedade se impôs ao indivíduo, nesses casos, foi bastante presente, confirmando o argumento dele. Do outro lado, o surgimento e a expansão do fascismo. Na Alemanha, na Itália, no Japão, países, né, como todos sabem, se unificaram para a Segunda Guerra Mundial, mas também em muitos outros lugares do mundo. Né? Movimentos fascistas, movimentos de tipo autoritário, que também propõem uma forma e conseguiram praticar formas de imposição da sociedade sobre o indivíduo. O que o Polanyi estava vendo é a expansão dessas duas formas e também de formas intermediárias, como, por exemplo, nós podemos chamar algo que seria embrionário na época dele, o welfare state, né? O estado de bem-estar social, como uma grande expansão de direitos sustentados pelo orçamento público, mesmo em condições democráticas. Nós também podemos considerar isso uma forma de expansão da sociedade sobre o indivíduo. Afinal de contas, isso tem que ser pago por impostos, e a palavra impostos o diz, né? Ela é imposto, é retirado dos indivíduos o recurso para que esses direitos possam ser garantidos. Então, aí nós poderíamos colocar o norte da Europa, podemos colocar o próprio New Deal norte-americano, etc., etc., como também formas intermediárias de expansão da sociedade. Então, isso seria o primeiro argumento, é que depois da Primeira Guerra, tendo em vista o que aconteceu, né, vem um movimento no sentido de limitar o mercado. 2. Isso se deu porque o predomínio do mercado produziu desarticulação social, depressão econômica, flutuações abruptas da moeda, desemprego em massa, mudanças de status social e, por fim, destruição de estados por meio da guerra. Terceiro argumento. A derrocada da sociedade liberal, isto é, a sociedade de mercado, abriu espaço para duas formas de imposição da sociedade sobre o indivíduo, que são o fascismo e o socialismo. Esse seria o terceiro argumento. O quarto argumento. Dessas duas formas, a que melhor defende a liberdade é a socialista, que aceita o predomínio da sociedade, mas pressupõe que este predomínio se dará junto com a manutenção de determinadas liberdades. E o quinto e último argumento, que eu acho também bastante interessante, é que o socialismo pensado dessa maneira, como ele está sugerindo, ou seja, como algo que, diferentemente do fascismo, permite a manutenção da liberdade e, portanto, não é o chamado socialismo real, este socialismo teria como principal pensador não o Marx,
mas o Robert Owen, o que é uma mudança grande. Então, o principal pensador do socialismo enquanto um regime que mantém a liberdade não seria o Marx, sim o Robert Owen. Como vocês sabem, é aquele autor inglês anterior ao Marx, que o Marx chamava de socialista utópico, que passou de ser um empresário industrial para ser um organizador de cooperativas de trabalhadores. Cooperativas de trabalhadores que controlavam a produção. Primeiro na Inglaterra e depois nos Estados Unidos. Segundo o Polanyi, já estou encerrando porque nós passamos do tempo, o Owen entendeu melhor do que o Marx o que é a sociedade industrial. Evidentemente que o Polanyi não descarta as principais contribuições do Marx, mas ele está chamando a atenção para um determinado aspecto que ele acha que o Owen entendeu melhor, que é o seguinte, e com isso nós concluímos, de que na sociedade industrial existiria a necessidade de incorporar a liberdade cristã. Liberdade cristã entendida como o reconhecimento da singularidade individual. Quer dizer, o reconhecimento de que cada um de nós é um indivíduo diferente de todos os outros e que o Owen teria encontrado a fórmula para isso, a fórmula prática disso, que seriam as cooperativas. As cooperativas enquanto maneiras de você produzir, mantendo a liberdade individual. A capacidade de produzir em conjunto e, ao mesmo tempo, manter a liberdade individual. Bom, eu tenho para mim que a leitura do texto e o fichamento vale a pena pela originalidade, né, do pensamento do Polanyi, que aborda questões básicas e propõe soluções que muitas vezes não estão dentro do repertório habitual com o qual a gente costuma enfrentar. É um livro, digamos, inescapável para pensar a realidade presente. Como eu disse na aula anterior, é um dos livros mais importantes do século XX. Ok? Então, muito obrigado e bom curso, boa continuidade no curso.